Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para nós meditarmos hoje no Catecismo da Igreja Católica, os parágrafos 1716 e 1717. Ambos os parágrafos, eles vêm nos falar hoje sobre as bem-aventuranças. E o que é essas bem-aventuranças? O homem ele é chamado a essa vida bem-aventurada, porque é isso que o Senhor ele quer para cada um de nós. E essas bem-aventuranças, ela é a plenitude do ser humano, é a felicidade plena, é a mais perfeita e profunda felicidade que o Senhor ele quer para cada um de nós. E Jesus, ele é o modelo das bem-aventuranças. E aqui no início do parágrafo 1716, ele vem nos falar: as bem-aventuranças estão no cerne da pregação de Jesus. O Senhor ele nos traz, em forma de pregação, esses ensinamentos, nos dizendo aqueles que são bem-aventurados. E lá em Mateus, ele inicia dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem são esses os pobres de espírito? São aqueles que vivem na pobreza de espírito, apegado às coisas do céu, desapegado às coisas desse mundo, vivendo na simplicidade, na humildade de coração. E Nossa Senhora é esse exemplo de humildade que ela é para nós. Aquela que permaneceu desapegada às coisas desse mundo e apegada às coisas do céu, em fazer a vontade do Senhor. E aqui o Senhor ele ainda continua na sua pregação. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aquelas pessoas que são mansas, aquelas pessoas que procuram a paz, aquelas pessoas que são tranquilas. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quantas pessoas hoje aflitas, pessoas desesperadas, que já não sabem mais o que fazer. Mas essas pessoas, elas são chamadas e convidadas a permanecer em Cristo, a segurar nas mãos do Senhor em meio às aflições, em confiar em Deus, em fazer a vontade de Deus. E aqui ele ainda continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados em Deus. Quantas pessoas hoje vivendo a injustiça, quantas injustiças nesse mundo, mas que essas pessoas elas possam procurar essa justiça em Deus, não a justiça desse mundo, mas a justiça de Deus, porque é somente em Deus que nós seremos saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Senhor ele nos convida a nós sermos misericordiosos assim como ele nos é. E ele pede a Santa Faustina que ela exercite 3 graus de misericórdia, que é através da ação, da palavra e da oração. Porque o Senhor ele quer que nós venhamos também ser misericordiosos, de nós ajudarmos uns aos outros, de nós sofrermos uns com os outros, porque isso é ato de misericórdia. E o Senhor ele ainda diz: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Aqueles que têm pureza de coração, do olhar, da mente, em meio a tantas malícias que o mundo ele oferece. Que essas pessoas que enxergam com Deus, como Deus quer, essas pessoas elas vivem a pureza de espírito. E aqui ainda continua: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Pessoas que vivem a conciliação, em semear a paz, em meio a tanta maldade, principalmente em ter essa paz de espírito, porque quando nós temos essa paz de espírito no interior, nós conseguimos, transbordar essa paz que o Senhor ele quer. E essas pessoas elas serão chamadas bem-aventuradas. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem. Quantas pessoas hoje são perseguidas por querer fazer o bem, por querer trazer essa verdade. A igreja ela é perseguida por quê? Porque ela defende a verdade. Mas que aqueles que são perseguidos, que eles possam ficar felizes com a perseguição. Porque aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, em querer trazer a verdade, essas pessoas elas serão perseguidas. Mas se elas continuarem firmes em Cristo, essas pessoas elas serão chamadas as bem-aventuradas. E para finalizar, no parágrafo 1717 ele diz: as bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo, porque Jesus ele é o nosso modelo principal de bem-aventurado. E no final diz: são iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos, porque a Virgem Maria e os santos, eles são os exemplos de bem-aventurados,
aqueles que permaneceram em Cristo Jesus até o fim. E que através de todos esses ensinamentos que nós possamos praticar tudo isso que o Senhor ele nos traz, para que no final nós possamos ser chamados os bem-aventurados, de querer o céu e de querer viver na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.